Vamos lá, então pessoal, como que a gente faz a criação do esquema no Mongoose? Então vou abrir aqui o Mongoose, a documentação do Mongoose. E aqui na própria documentação ele já fala pra gente como fazer. Vejam só. Então aqui ele cria esse mongoose.model, cat, e aqui ele passa a estrutura do objeto. Então reparem que mongoose.model já cria o nosso esquema. Aqui eu dou o nome do esquema, que seria o nome do banco da coleção, e aqui eu falo, ó, a estrutura dos objetos que vão ser salvos nessa coleção é dessa maneira. Então é basicamente isso que a gente vai ter que fazer. Tá? Deixa eu ver só se ele tem uma documentação um pouco mais completa sobre isso. Esquemas, beleza. Que ele deve falar. Aí. Esse aqui é um outro jeito de fazer também. Ele importa o Mongoose, ó. E importa o esquema que vem do Mongoose. E ele cria o esquema aqui, ó. New Schema, passando esses objetos aqui. Também é uma maneira, tá? Deixa eu ver mais. Mongoose.model. E aqui ele passa o esquema, tá? Eu posso criar o esquema ou através da instância do objeto esquema, ou posso criar o esquema direto, como foi no caso dessa documentação aqui, ó. E eu acho que eu vou criar dessa maneira, acho um pouco mais prático. Não preciso criar o esquema e depois passar o esquema aqui. Eu vou criar direto. Então vamos fazer isso aqui. Vamos abrir o nosso app.js e depois da conexão eu já vou criar os esquemas. Então, vou colocar até um comentário aqui, falar criando esquemas. Por enquanto a gente vai deixar aqui nesse arquivo, depois a gente vai separar. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Mongoose que eu importei aqui em cima. Falar Mongoose, cria o modelo, cria o esquema, que eu vou falar aqui, ó, model. E aí tem que passar duas coisas. O nome desse esquema e como que é o esquema em si, como que é aquele objeto, o que vai ter o cliente. Nome, e-mail, senha e assim por diante. Tem que passar para ele. Então, esse esquema, esse modelo vai se chamar client. E o esquema dele eu tenho que passar como um objeto. Então, vou abrir e fechar chaves aqui, ó, e vou dar só um enter para ficar um pouco mais visual, ficar um pouco melhor para enxergar, para ler. Então, aqui dentro tem que especificar como que o cliente é, quais são os dados que o cliente tem. Então, a gente vai começar a falar aqui, ó, o cliente tem name. Ó, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar simplesmente string. Falar, ó, name e a string. Mas eu posso criar aquela especificação mais detalhada. Ó, é string o tipo, é único, o default, o valor default é assim, ele é obrigatório. Eu posso colocar mais informação. Vou colocar isso no e-mail. Ó. O e-mail é um objeto. Aqui eu posso falar o type separadamente. Estou falando cada pontinho. O type é string. Ele é único. Ele é requerido. E por padrão, se eu não especificar valor, ele vai cadastrar como vazio. Então eu posso especificar todos esses detalhes aqui para cada tipo de atributo. Ou, se eu não vai ser um atributo unique, não vai ser required, e o default é nulo, eu posso colocar assim, ó, só o tipo. É tipo string. Aí por padrão, se eu colocar dessa forma aqui, ó, o name string, ele vai entender que é unique false, required false e default undefined. Então se eu não especifico esses valores detalhadamente, é isso que ele vai assumir. O nome tá assim, o nome tá desse jeito. Mas o e-mail eu quero detalhar, o e-mail eu quero falar, ó, é único, é requerido, ou seja, é obrigatório, não pode ficar sem. Mas se não passa nada, ele vai, por default, cadastrar vazio. Aí pode ser contraintuitivo, né? Mas se é obrigatório, como que vai ter a possibilidade de não passar nada? Aí realmente, esse aqui não vale a pena ter, o default. Coloquei para especificar. Mas, se eu deixasse assim, ó, required false, ou seja, é opcional esse campo. Qual que vai ser o valor que ele vai inserir caso ele não passe esse campo? Aí ele pega o que está no default, tá? Mas eu vou deixar aqui tudo especificado para vocês verem quais são as possibilidades, quais são os detalhes que eu posso colocar de cada campo. Então colocamos e-mail. O que mais a gente tem? Tem CPF, né?
Vou colocar também na mesma ideia, que é o type string unique true. Eu vou deixar string que eu não quero tratar, caso ele tenha traço ou ponto. Aí se ele tiver traço ou ponto e eu quero salvar dessa forma, eu posso tratar ele como string. Required true. E eu não vou colocar o unique, o default nesse caso aqui. O que mais a gente tem? A gente tem quais dados também lá? Era nome, e-mail, CPF. Acho que a gente tinha endereço, né, também. Ele tem, se eu não me engano, deixa eu ver. A gente tem que olhar na documentação quais são as options, se eu não me engano. Schema types. Aqui será? Ele tem um mínimo e máximo também, só não lembro como é que é a sintaxe dele. Vamos ver, type, teste, lowercase, Então, required, default, select, validate, get, set, alias, tem bastante coisa, Queria ver. Lowercase, uppercase, que é legal também, ele cadastra tudo maiúsculo, tudo minúsculo já. Trim, que é tirar espaços. Match, min length, esse aqui, min length e max length, você pode especificar assim. É o nome, o e-mail pode ter no máximo 100 caracteres, aí você coloca max length 100 lá. Ou min máximo, esse aqui é para string, esse aqui é para number, tá? Min máximo é para number. Date também tem, validações que você pode fazer. Mas aí do CPF dá pra colocar então min máximo? Poderia, eu não vou colocar, mas poderia, como é string, você utiliza o min ou max length. Poderia ser max length 11, né? 8 caracteres, aliás. 11 é CEP. Mas aí o ponto e o traço 11. conta ponto? Oi? Ponto e o traço é Se colocar o ponto, traço conta como caractere. Então tem que o ideal de se fazer é validar o CPF, limpar os caracteres excessivos, né? Se ele trouxer com caractere. Então dá pra deixar só com number mesmo. Pode ser. E a gente trata isso aí. Vamos colocar então como number. CPF type number. Melhor. Vamos deixar string. Por quê? Aquele max, ele dá o número máximo, mas não é a quantidade de caracteres, é número máximo. Coloca o número 999. Ou seja, se for 999, ele deixa. Se for 1000, ele já não deixa. E se colocar o máximo mínimo, por exemplo? Máximo de 11, mínimo de 11. Só que não é número de caractere. Quando o tipo é number, esse max e min não é números de caractere. É o número em si. Isso, o máximo e mínimo do valor. Por isso que eu coloquei string, porque a gente consegue usar o max length. Aí sim eu posso colocar os 11 caracteres. E também o min. Min length 11. Aí eu consigo colocar essa regra no banco de dados. Ou seja, não vou cadastrar. Mesmo se eu for lá no MongoDB Atlas e tentar cadastrar na mão o negócio, ele vai bloquear também, porque a regra está no banco. Deixa eu ver se só está escrito certo isso aqui. Mas deixa eu só copiar só para desencargo. É tudo minúsculo. Max length e min length, tudo minúsculo, tá? Não é camel case, não. Pessoal, só abrir o projeto aqui do Clientela só para lembrar quais são os campos que a gente precisa. Então tá o nome, o e-mail, o CPF, a gente colocou isso aqui já lá. Precisa do CEP, que é basicamente endereço. A gente pode fazer o seguinte, para deixar mais organizado. Cria um objeto de endereço, e dentro do endereço a gente tem o CEP, o logradouro, que seria a rua aqui, o bairro, cidade, estado e o número, tá? Então para deixar mais organizado, vamos fazer isso lá. Só pegar o projeto. Então, nome, e-mail e CPF, beleza. Vamos colocar um atributo chamado address, tá? Endereço.
Esse endereço vai ser um objeto, tá? E aqui dentro eu vou colocar os atributos. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso deixar um objeto dentro de outro objeto aqui no esquema. E aqui eu vou colocar, por exemplo, CEP. E aí sim eu falo que CEP é type string, eu vou colocar também. Unique não, mas required é true. O que mais? A gente pode colocar o max length e min length também, como 8. É 8. CEP, vou colocar street como rua, o logrador, né, no caso aí. Type string, required true. Basicamente isso. Neighborhood type string required true. Cidade. E a ideia desses frameworks é eles ganharem na intuição, ser intuitivo, né? Então, Eu queria saber que a gente foi sofrendo projetos o tempo todo, tem essa vamos lá. Required true. Então, ó, são esses atributos, se eu não me engano. CEP, só deixa eu confirmar aqui. CEP, street seria, neighborhood, city, state, e o number, né? Number acho que a gente pode colocar como number mesmo, né? Type, number e aqui required true. Beleza. Então, é esse o nosso objeto address. Beleza, então temos aqui o esquema. A gente está especificando os dados. Agora é o seguinte, como que eu vou fazer para cadastrar um cliente? Então só lembrando, aqui embaixo nós fizemos, além do esquema que a gente montou ali em cima, nós temos aqui embaixo as rotas. Então a gente não pode esquecer que a API tem as rotas. E a rota post que nós fizemos é a rota que vai cadastrar cliente, certo? O que nós fizemos na rota post? Mandamos uma resposta fictícia, né? Falando que cadastrado com sucesso. Porém, aqui a gente só está exibindo o rec.body, o que veio no corpo da requisição. Então vamos lembrar o que a gente tinha feito aqui. Então lembrando que para a gente testar a requisição post, a gente não pode simplesmente aqui no browser digitar localhost 3000 e ver o que acontece. Por quê? O browser ele só faz requisição do tipo GET. Então para eu testar o post, eu preciso de um software que me permite fazer isso. A gente viu também que tem o Postman, é uma alternativa, mas o que nós estamos utilizando aqui é o... Opa! Não sei o que eu fiz aqui. Insomnia, tá? Então vamos abrir o Insomnia. E aqui nós montamos as requisições para nossa API. Então a gente fez duas aqui, o GET, que é o lista cliente. Se eu enviar aqui ele vai dar falha, porque a nossa API está desligada. E o POST. Qual que é a diferença? Aqui eu vou colocar o link do endereço da API. Eu especifico qual que é o formato de dados que eu estou enviando. E aqui o botão Send. Posso especificar outras coisas na requisição. Cabeçalho de requisição, autenticação. Mas não é algo que a gente vai fazer agora. Então, aqui a ideia é eu enviar e ele dá essa mensagem cadastrado com sucesso. A API está desligada, então ele está dando erro. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a nossa API e vamos startar. Vamos abrir aqui o terminal e rodar o comando npx nodemon app.js. Lembrando que o nodemon é o comando para executar um script Node. Eu poderia usar o Node direto, mas o nodemon ele faz aquele live reload, ou seja, ele fica rodando. Se eu atualizo o código, o próprio servidor já reinicia. Então vou rodar aqui.
Beleza, tá rodando. Ele não deu nenhum erro de conexão ou criação de esquema, então a princípio os nossos códigos estão ok. E agora eu vou pegar, aqui não, Insomnia, vou testar novamente, vou pegar aqui o cadastro cliente, ó, vou enviar, cadastrado com sucesso, e lá no meu, na API, ó, ele faz o console.log para mim, ó, com as informações, beleza? Bom, agora o que a gente quer fazer é, eu tenho o esquema montado e eu quero cadastrar no banco agora. Como que eu vou fazer isso? Nós criamos o modelo, o esquema, só que a gente não guardou essa criação em nenhum lugar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou criar uma constante chamada client, que vai receber essa criação desse modelo. Por que eu estou criando uma constante? Porque eu não vou mudar a referência disso aqui depois. Esse cara não vai mudar, isso é constante, vai ser constante, por isso que eu estou criando ela como const. Eu não quero mudar essa variável. Então eu faço const client recebe o mongoose.model, a criação do esquema. Lá embaixo o que eu vou fazer é, na minha rota post de cadastro, eu vou fazer justamente o comentário que a gente tinha feito aqui, que é mongo cadastro rec.body. Nesse caso eu vou falar para o client insert ou create. Ó, ainda bem. Aqui o Visual Studio Code, ele já tem os autocomplete funcionando, tá? Então aqui, ó, se eu fizer client, ponto, ele já vai me falar quais são os métodos que eu tenho disponíveis, tá? Então nesse caso aqui é o create. Vamos lá, create. Posso ver a documentação, se eu colocar o mouse em cima, ele vai me falar o que isso faz. Então ele cria. E repara que ele retorna pra gente, ó, o que ele retorna? Promessa. Então eu posso usar o async await aqui. Se ele retorna uma promessa, eu posso usar o async await. Então vou fazer o create, passando rec.body. Ó, no corpo da requisição tá vindo esse objeto, cadastra para mim. Beleza? E eu vou usar aqui o await. Beleza? Já que ele retorna uma promise, ele é assíncrono. E já que é assíncrono, falar para ele esperar isso aqui executar. E, já que eu estou usando o await, eu preciso colocar o async dentro da função. A função é essa aqui, ó. Então eu só preciso colocar async aqui dentro. Async rec res. Pessoal, então o que a gente tem que fazer aqui é testar essa nossa requisição. Como nós temos aqui o app.post, como nós fizemos aqui o app.post no /clients, nós estamos fazendo aqui o await, client create, e vamos ver se isso dá certo. Como? Vou salvar aqui primeiro. Como nós estamos rodando com o Node-Daemon, ele já atualiza a API automaticamente quando eu altero o arquivo fonte. No Insomnia, então, eu vou testar o cadastro. Vou enviar a requisição. Ele deu a mensagem cadastrado com sucesso, mas isso a gente programou lá para fazer, não quer dizer que deu certo. Vamos ver na API, no terminal, que temos erros. Então vejam só, unhandled promise rejection warning, tá? Client validation failed, validação do cliente falhou. Address number, no path address number é requerido, ou seja, aquele nosso required true funcionou. Address state é requerido. Address city é requerido. E assim por diante. CPF é requerido. Obviamente, porque nosso Insomnia, que é o cara que a gente está utilizando para simular o nosso cliente, lembrando, o cliente real nosso vai ser o projeto clientela lá, esse cara aqui. Mas para não ter que ficar com um e outro e quero testar a API logo, vou usar o Insomnia porque é mais prático. Eu estou simulando essa tela pelo Insomnia. Mas no final das contas, o que nossa tela vai enviar lá é isso aqui. E é óbvio que ele vai falhar na autenticação, no cadastro, porque não tem todos os dados aqui. Então o que eu tenho que fazer? Colocar os dados aqui. Então vamos lá, vou colocar CPF. CPF tinha validação também, né? Vamos ver se ele... Colocar 1, 2, 3 só. Aí temos o address.
O address é um objeto e dentro dele tem CEP, que é 11, né? 8, né? Vou colocar 1, 2, 3 só. Por que eu pergunto, né? Street. Vou colocar rua 0. Bairro Neighborhood. Só alegria. Né? Que mais? Cidade, né? Panarará. State. MS. Que mais? Number, né? Number é tipo number, né? Beleza. Só pra... Não, ele não deixa. Eu acho, eu não sei. Aqui como é número, né? Não vou colocar entre aspas nesse caso aqui. Ó, então beleza. Coloquei todas as informações. Vou enviar a requisição. Só pra testar aqui, tá? Vamos lá. Cadastrado com sucesso, mas não quer dizer que deu certo, tá? Vamos ver a API. Ó, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu limpar o terminal e vou enviar de novo. Só pra gente não ficar poluído aqui. Enviei. Beleza. Ele printou aqui como que o objeto tá vindo, tá certo? Mas deu erro. Por quê? Ó, validation failed no CEP. CPF. CPF 123 é muito curto é mais curto do que o mínimo necessário permitido, que é 11. E o CEP também, mesma coisa, é menor do que o mínimo permitido, que é 8. Beleza, era o que a gente queria. Então, vou simplesmente colocar lá os valores. 1, 2, 3. Aqui é 11, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui são 8, né? 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vamos ver? API. Bom, eu esqueci de limpar. Mas... ele imprimiu aqui a versão nova e não deu erro. Vamos ver se ele salvou? Uma forma que eu tenho para ver se ele salvou é entrar no MongoDB Atlas. Eu entrei aqui no MongoDB Atlas, na Collection Clientes, e olha lá, cadastrado. Ou seja, o nosso cadastro deu certo. E ó, lembra que a gente fez a validação do CPF e e-mail para eles não serem duplicados? Vamos ver? Vou limpar agora, eu vou limpar. Vou lá no Insomnia, enviar o mesmo dado. Enviei. E, ó, o que é isso aqui? Chave duplicada. Chave seria o campo, tá? Seria campo duplicado. Então, já está cadastrando. O que a gente vai fazer depois é, claro, tá vendo que o cliente está achando que aconteceu? Ou seja, não é verdade, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o try catch para tentar fazer uma execução. E se der erro, se der exceção, que é o que está acontecendo aqui, a gente vai capturar esse erro, capturar a exceção e mandar uma mensagem diferente para o usuário. Agora, se der certo de fato, aí a gente vai falar que ele foi cadastrado com sucesso. E terminar as outras rotas também, que é buscar todos, por exemplo. Agora a gente pode fazer o buscar todos. Porque aqui a gente tinha feito um vetor fictício. Agora que a gente tem um banco, a gente busca lá no banco de dados. Que é muito mais simples do que o cadastro. Mais simples impossível. Beleza? Agora que nós já temos o cadastrar, vamos implementar o buscar todos, que já tem uma rota ali em cima, ó. O get de clients já é para listar. Só que eu estou enviando aqui um JSON como resposta, que é um vetor fictício que eu fiz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso aqui para fazer uma busca no meu banco de dados. Então primeiro, vamos lá nesse get clients, vamos apagar esse vetor. Pode deixar o ponto .json aí, só que eu não vou enviar esse vetor. O que eu vou enviar é await client.find passando um objeto vazio. Só para explicar. O find é a busca no banco de dados. Do que? De cliente. Só que o find ele faz uma busca filtrada. Então você tem que falar, ó, você quer qual cliente? Ah, cliente com CPF tal. Você pode falar isso. Mas quando eu passo objeto vazio, quer dizer, ó, eu não tenho nenhum critério de busca. Ou seja, traz todo mundo para mim. Então esse aqui é o critério de busca. Ah, me traz o cara que tem o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, você pode colocar aqui. Esse seria seu filtro.
Mas essa intenção não é fazer uma busca por CPF. Eu quero buscar todo mundo. Então eu passo um objeto vazio, ou seja, eu não estou passando nenhum critério de busca. Traz todo mundo para mim. Beleza? Como eu estou usando a await aqui, minha função de callback tem que ser async. Eu só vou colocar o async aqui. Salvar o arquivo e vamos testar. Para testar, vou abrir o Insomnia novamente. E nós já tínhamos feito uma outra requisição aqui do tipo get. Essa aqui é só o link. Get, não precisa passar nada. Como é get, ele só está consultando o valor. Então eu vou enviar e ó, ele me dá justamente o vetor que está cadastrado lá no banco de dados. Então aqui a gente conseguiu fazer a listagem dos clientes cadastrados. Aí ele vai dar aqui o vetor, o resultante, beleza? Então lembrando que a gente fez o post, requisição post, vai ser para o cadastro. Então no post é importante que a gente tenha o body em JSON. E aqui o JSON tem que ser o objeto cliente que a gente quer cadastrar. Aqui no get eu faço a listagem, eu não preciso enviar body no get, porque eu só quero consultar os clientes cadastrados. E é basicamente essa API. Claro, falta o put e o delete, mas eu não vou fazer eles agora. Por quê? Vamos organizar o nosso código, ele está bem bagunçado, isso é perceptível. Deixar isso tudo, ó, a gente fez pouca coisa e já está quase 100 linhas. Isso aqui não é nada legível, não é nada organizado. Então vamos começar a separar o nosso projeto em camadas. Vamos entender essas camadas, qual é a responsabilidade de cada uma. Nada mais é do que criar pastas e cada pasta tem a sua classe, para deixar mais organizado. Beleza? Então vamos entender o conceito de modelo, controller e service.